Sejam bem-vindos a mais um Sunnycast. Hoje a gente vai ter um Sunnycast diferente. Hoje a gente vai ter um Sunnycast que vai ser praticamente uma aula de como vender usinas de locação, usinas para investidores, e trazendo aqui alguns passo a passos. Então, hoje eu acho que o público que mais vai se interessar por esse conteúdo serão, né, as pessoas que já trabalham no setor de energia, mas principalmente os integradores, né? Todo mundo hoje está passando, que é integrador, está passando por um momento em que se busca capturar muito mais oportunidade em projetos maiores, em projetos grandiosos. Vou falar um pouquinho já sobre isso, é só para apresentar aqui praticamente um co-host, meu amigo, sócio, parceiro, Yuri Frota, co-founder da Sunny. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o passo a passo de como você pode vender usina de locação, não é isso, Yuri? Exatamente, eu acho que tem bastante coisa legal aí pra gente falar hoje. 2024 a gente está chamando de o ano da usina de locação, né? Então realmente tem uma oportunidade muito interessante. A gente está tendo uma queda, né, do custo dos investimentos. Então o preço dos equipamentos fotovoltaicos, eles realmente estão ali num piso, né? E a gente tem que aproveitar esse momento, apesar da mudança da lei 14.300, né? A gente está operando hoje com a maioria das novas usinas em GD2, apesar de existir ainda alguns pareceres de GD1 que estão sendo colocados em pé, mas mesmo assim a GD2 ela consegue dar uma rentabilidade, né, bem acima de outros tipos de investimento. Então vai ser um pouquinho do que a gente vai conversar aqui hoje e também a gente vai estar focando aí no final em outras formas, né, que o integrador, que o EPCista, ele pode estar também alavancando aí o seu funil e pode estar ganhando mais dinheiro esse ano. Isso aí. É engraçado a gente falar que o ano de 2024 é o ano da locação, porque não faz muito tempo se alarmava de que não iria mais valer a pena fazer usina após a mudança da lei, após o fim dos pareceres de acesso de GD1. E o que a gente está vendo é totalmente o contrário, né? A gente, assim, do ponto de vista Sunny, e aí eu sempre bato nessa tecla, né? A gente está aqui criando conteúdos sempre baseado, obviamente, né, em tudo que é técnico e lei, mas muito baseado na operação que a gente toca no dia a dia. E tem gente que chega para a gente, investidor, e pergunta assim, cara, mas vocês já estão recebendo usinas GD2? Tá valendo a pena mesmo fazer usina de GD2? E eu sempre respondo de maneira muito categórica, assim, sim, a gente recebe todos os meses já, né, usinas de GD2, sim. Principalmente aquelas que são mais rápidas de serem montadas, principalmente, né? As micro-usinas, né? Então, desde o começo do ano, a gente já teve uma grande leva aí que entrou, né, em diversos estados. Então, a gente tem muita usina de 50 a 75 ali, quilowatt de inversor entrando em operação, e principalmente para esse tipo de usina, né, para essa categoria que não paga demanda contratada, ela ainda dá uma rentabilidade superior à da mini usina. Se a gente conseguir relembrar aí mais ou menos um ano e pouco atrás, a gente falava de um custo, né, de investimento quando você ia fazer um sistema fotovoltaico, que ele ficava ali entre 4.200 a 4.500 o quilowatt-pico. Hoje a gente está falando de 3.000 a 3.400, então assim, é uma queda absurda. Então, apesar de ter a mudança da lei, mas nós também tivemos, né, uma queda muito grande dos equipamentos. Então isso começa a contrabalancear, né, um pouco a nossa rentabilidade, o retorno do investimento. Teve um grupo seleto, né, que conseguiu aprovar projetos em GD1 e está fazendo agora com CAPEX, com investimento atual. Aí esse é o melhor dos cenários, realmente as taxas internas de retorno, pelo que a gente está vendo, ficam muito elevadas, né, acima de, às vezes, 2,8% ao mês, 3% ao mês, mas isso foi para quem conseguiu correr ali no finalzinho da mudança, né? Conseguiu aprovar seus pareceres e agora está tendo a finalização dos seus projetos em pé. É isso aí. Então, a Sunny, ela trabalha muito em parceria com integradores, né? A gente recebe praticamente todo dia lá no nosso escritório, reuniões online de integradores fora do nosso estado, para fazer um trabalho conjunto e apoiar o integrador
a vender essa usina para o investidor, né? É muito comum para a gente sentar com o investidor, o integrador e alguém da Sandy do nosso time ou a gente mesmo. Então, acho que hoje, o roteiro que a gente criou, roteiro bem simples, do que é que você precisa saber, qual é o passo a passo ali que você precisa seguir para poder você fazer uma venda de uma usina de locação bem feita. Então, já dando start aqui, e quebrado esse paradigma de que a usina de GD2 não é rentável, né? Eu acho que isso já é uma realidade. Acho que o primeiro ponto que eu queria trazer aqui, Yuri, é sobre o perfil do investidor. Eu acho que, por um momento, existiam aqueles investidores que eram quase que curiosos, que já estavam acompanhando o setor e que sabiam do potencial e fizeram as suas apostas. Cada vez mais eu vejo que tanto empresas que não são do setor e entram no setor de energia, muitas vezes para diversificar investimento, muitas vezes para rentabilizar ativos como terrenos e etc., que são disponíveis, estão chegando aqui no nosso dia a dia. Então, assim, qual é o perfil do investidor de uma usina de locação? O que você poderia falar sobre isso? Assim? Quando a gente pensa nesse perfil, né, que hoje está fazendo uma grande quantidade aí de investimento em micros e mini usinas, a gente observa que normalmente ele é um investidor que tem um certo patrimônio, obviamente. Ele deseja fazer um tipo de investimento que é alternativo, né? Então ele já tem investimento ali muito provavelmente na renda fixa, ele já tem um pouquinho ali talvez na bolsa, mas ele quer alguma forma de investir em que ele consiga ter uma segurança de quase ter uma renda fixa, só que ser um montante maior do que 100% CDI. Né? Então, quando eles entendem e descobrem um modelo de usinas de locação para investimento, né? Que no caso, só para ficar claro, o que a gente chama de usina de locação para investimento é quando aquele investidor ele não tem uma conta própria, né? Que ele vai conseguir abater todo o seu consumo, ou então inclusive ele já fez isso e ele gostou da rentabilidade, ele gostou de como ele teve o payback naquele projeto pessoal, ele pode fazer um investimento de uma magnitude maior para poder estar se rentabilizando, né, a taxas muito interessantes, às vezes até 200% CDI. Então, o que a gente observa são pessoas que têm ali um patrimônio considerável, que querem diversificar, né? E hoje você oferecer essa modalidade de uma usina de locação é uma forma excelente de você fazer essa diversificação e alocar para o seu investidor. Dito isso, a gente vai ter vários perfis, né, de pessoas que podem se enquadrar nessa posição. Então a gente pode estar falando de executivo de grande empresa, a gente pode estar falando do próprio empreendedor, do fundador, né, de várias empresas de sucesso. Então, profissional liberal, agente autônomo. Eu acho que existem várias categorias diferentes. O que vai determinar mais é exatamente essa questão do patrimônio, né? Então, ele tem um patrimônio ali e ele deseja diversificar, né? Então, assim, o que eu até gosto de dizer é que todo integrador ele deveria ter já construído pelo menos 1 a 2 usinas de locação, porque na própria carteira dele, para as pessoas que ele já vendeu para o sistema próprio ou do comércio, esse mesmo investidor ele poderia estar fazendo agora uma usina de locação. Exato. E a gente já viu muito integrador que muitas vezes até vende a usina dele, né? Sim. Em bons negócios, boas ofertas, boas negociações, a usina dele está rodando, operando. É um ativo, né? É um ativo e ele vende. Mas você falou um negócio muito legal, assim, a questão do investidor ter patrimônio, né? A gente vê muito investidor que ele já está muito acostumado a comprar um imóvel, comprar uma sala comercial, comprar um apartamento residencial para aluguel, ou comprar um terreno para esperar ali a valorização. Esse cara que está fazendo a compra de um imóvel de moradia para ganhar dinheiro com aluguel, esse cara ele vem muito mais numa pegada de diversificação. O cara que está, às vezes, com terrenos, muitas vezes tem uma oportunidade, compra um terreno barato, fora de uma região metropolitana, esse é o que vem mais, né? O cara que já fala assim, olha, já tem um terreno, na cabeça dele já tem uma tese de retorno sobre aquele ativo, porque terreno com muito tempo vai se valorizando, enfim, lá na frente ele deve
fazer a venda e ter o exit do investimento que ele teve. E aí ele quer melhorar aquele retorno, né? Ele quer trazer uma rentabilidade ainda maior. Então tem muita gente que vem conversar conosco porque fala assim, tem um terreno e entendi que eu posso ganhar mais com ele. Sim. Isso é muito comum, né? Demais. Na verdade existem, eu acho que algumas formas, né, que isso pode chegar até a gente e que normalmente esses investidores, eles realmente já têm o terreno. Muitas vezes o terreno está sendo utilizado ou não, só que a gente está falando de áreas normalmente rurais. Então você tem espaço adicional ali, que uma microusina, a gente vai estar falando hoje, pela potência dos painéis, de um espaço de 500 metros quadrados necessários. Né? Então assim, é uma área muito pequena para você fazer um investimento aí entre 200 e 300 mil reais. Né? Quando a gente fala de mini, mesmo assim a gente vai estar falando de 1 hectare a 5, 6 hectares. Então a gente não está falando realmente de magnitudes muito elevadas. Então o cara consegue ali, às vezes, já ter uma locação, um arrendamento, ter um usufruto agrícola, pecuário, às vezes, inclusive, já ter um loteamento. Né? A gente está vendo bastante hoje essa modalidade do cara ter um terreno que ele loteou e aí ele vai pegando ali em algumas quadras e vai fazendo algumas micro-usinas, né? Sempre que possível para rentabilizar mais ainda. E aí é legal porque você tem exatamente essa diversificação do portfólio, né? São ativos diferentes, mas que eles têm ali uma característica similar. Quando a gente compara um investimento com usinas com outros tipos, como por exemplo o investimento num imóvel para alugar, né, que você adquire e depois o foco ali é um arrendamento, seja residencial, seja comercial, ou então você faz o que você fala muito no mercado build to suit, né, que você faz a incorporação ali, você constrói e aí você arrenda por um prazo maior, né, a uma taxa mais elevada para um inquilino que vai ficar ali por muito tempo. Normalmente são acordos comerciais, né? Acontece muito com shopping center, galpão logístico, né? Então, o que a gente traz no investimento de usina de locação é praticamente um build to suit, só que para o lado de energia, né? Então, você vai muito provavelmente pegar ali um ativo seu que é o imobiliário, que você já tem aquela terra, ou então você vai arrendar a um preço muito barato porque ela é rural, né? Que você pode ter inclusive a opção de compra, né? Daquele terreno, e aí você vai explorar ali por 25 anos. Né? Pela evolução inclusive que a gente está vendo dos equipamentos, eu acredito que muito em breve a gente já está observando, né? A queda do preço das baterias, ela está começando a ficar parecida com a fotovoltaica que aconteceu nos últimos 10 anos. Né? Então, no momento que a gente tem uma queda muito grande também nas baterias, a gente começa a ter vários outros tipos de modelo que a gente vai poder implementar. Né? Então você faz um retrofit na usina, você coloca ali um novo tipo de inversor que já conecta com a bateria e ele fica ali às vezes off-grid para liberar no momento talvez que a energia é mais cara. Então hoje a gente olha para o horizonte de 25 anos, mas pode ser que com alguns retrofits ao longo do tempo, né, e a preços muito mais baratos, essa usina ela consiga rentabilizar até mais, né, com o passar do tempo. Então acho que assim, para fechar o tema de perfil, a gente explorou aqui alguns perfis que são mais comuns no nosso dia a dia. Eu acho que assim, no mercado financeiro, e tem que olhar a conversa com o investidor comparando com o que ele tem ali no mercado financeiro com opções. O perfil de investidor ele passa por 3 conceitos básicos, né, pegando o básico aqui do mercado financeiro, que é segurança, né? Qual é o risco que se tem naquele investimento, você colocar um dinheiro no banco, num fundo, ou colocar dinheiro no câmbio, tem riscos diferentes. Rentabilidade, né? Normalmente, quanto mais risco, mais rentabilidade, quanto menos risco, menos rentabilidade, mais segurança ali, a certeza de um retorno. A gente, historicamente, vê muito se falar de PGBL, enfim, coisas que você sabia que era super seguro, mas que você só ia tirar o retorno disso anos lá na frente. E liquidez. Então, vamos lá de novo, né? Risco, segurança ali, rentabilidade. A rentabilidade e a liquidez. Isso. Eu acho que a usina de energia ela faz um arranjo muito legal dessas 3 coisas, né? Sim. Muito legal, porque você trabalhar com risco numa usina de energia
é ter o risco de não ter quem consumir, ou ter o risco do seu equipamento ter algum tipo de uma manutenção muito cara, que não faça sentido ao longo do tempo. E aí, nesse pilar, acho que a energia é a maior commodity mundial, e o equipamento, principalmente falando da matriz solar, ele é de longuíssima duração e baixa manutenção. Sim, eu acho também que quando você olha assim, para o investimento em usina solar, ele tinha um risco inerente às pessoas entenderem esse modelo de negócio, né? Então, se você fosse falar isso em 2016, 2017, era muito comum que esse risco na cabeça das pessoas, que eram todas leigas, ele fosse muito elevado. Então a rentabilidade tinha que ser realmente muito alta para fazer sentido. Só que hoje esse parâmetro diminuiu, porque a gente vê que praticamente todo mundo, né, assim, que já tem uma condição e mora ou tem um comércio com condição também de instalação, porque tem gente que mora em apartamento e aí não vai conseguir realmente ter o seu próprio sistema. Mas essas pessoas, elas estão hoje fazendo seus investimentos, e estão também várias entrando nesse modelo de energia por assinatura. Então o possível investidor, ele com certeza já escutou falar desse tipo de modalidade, e aí você já tem uma diminuição desse risco. Sim, aí outro ponto é a rentabilidade, que eu acho que é o que mais atrai o interesse inicial, pelo menos, ali de quem quer entrar nisso, né? Uma rentabilidade que chama a atenção e que a gente acabou de quebrar o paradigma da GD2, né? Que permanece ainda muito positiva, né? Sim. A gente, quando pensa em rentabilidade, ela é um pouco complexa, né? Eu vou até, enfim, simplificar aqui falando alguns números, mas ela depende de várias variáveis, né? Então a gente tem ali o que a gente chama dos inputs, né? Que são quais são as variáveis básicas que a gente vai precisar saber para a gente poder calcular de fato quanto é que vai ser a viabilidade daquele projeto, daquele investimento. Então, o primeiro deles realmente é o investimento inicial, né? Então, o custo do investimento inicial, se você consegue fazer 1 mega a 3 milhões, ou você consegue fazer o mesmo mega a 3 milhões e 500, assim, a rentabilidade por si só já mudou bastante, né? Sim. Esse mesmo 1 mega, se ele está no estado do Ceará ou ele está no estado de São Paulo, ele já vai ter uma outra característica de geração, né? Dependendo do equipamento também que for utilizado, ele pode ter ali um fator de capacidade mais elevado, menos elevado. A gente também pensa na tarifa da região, né, que também pode alterar bastante esse tipo de retorno. A gente tem também uma característica de tributos. Então, assim, em cada estado, a gente está vendo que há um entendimento um pouco diferente da lei. Então, em alguns você tem uma isenção ali total, quando a gente fala de compartilhada e acima de 1 mega. Tem outros locais que você vai ter o abatimento também cheio dos impostos, né? Então você não vai compensar o ICMS, e tem outros estados que você só compensa, você não compensa o ICMS da TUJ. Então, assim, a gente tem uma gama de diferentes características que precisam ser passadas antes para a gente poder calcular uma viabilidade de investimento. O que a gente observa hoje, eu acho que falar de GD1, a gente estaria falando aí de retornos acima de 25% ao ano, a 30% ao ano, se você tem uma GD1 e você está construindo agora por causa do custo de investimento inicial, né? O CAPEX caiu muito. Mas como esse é o caso de poucos, eu acho que é legal a gente falar de GD2, né? Sim, então, quando é mais real, né? Isso. Eu acho que quando a gente olha para o caso da GD2, micro e mini usina, a gente tem um valor ali um pouco maior quando a gente pensa na mini, porque ela vai exigir muitas vezes subestação, né, de algum certo nível, e aí às vezes você vai ter ali reforço de rede e tudo mais. Os custos aumentam, né? Os custos aumentam um pouco, né? Você vai ter todo um nível de proteção ali um pouco maior também com a usina, e você vai ter também, quando você pensa na mini, a demanda geração ou demanda consumo, dependendo de se o estado já passou pela sua revisão, né, tarifária ou não, porque a demanda de geração ela entra após isso. Então, esse custo ele costuma reduzir, né, a rentabilidade de um projeto em torno de 15%, quando você olha uma micro para uma mini. Então, se nas mesmas características você tiver um investimento proporcional, geração de energia proporcional, e você pegar esses dois projetos, a gente vai estar falando de uma diferença aí de um para o outro de 15%. Então, por exemplo, se um vai estar ali com 17 de rentabilidade, a micro,
A Mini ela vai cair ali para uns 15,5, 16, alguma O coisa volume desse financeiro, gênero. a liquidez que eu vou já falar é muito maior, mas Sim. a taxa... Como tudo na vida tem ali seus pontos positivos e negativos, né? Da mesma forma, se você quiser fazer um investimento maior, você tem que fazer várias micro-usinas e não é o ideal você colocar elas em área contígua, um do lado da outra, né? Apesar de a gente ver isso no mercado, a gente não recomenda. Então, o ideal é que você tenha aí em locais separados, podem ser próximos, mas em locais separados, né? As micro-usinas. E aí, para você chegar num mega, você teria que ter 15 micro-usinas, 20 micro-usinas, dependendo da potência, né? Então, realmente, fica um pouco mais difícil, né, de você fazer esse controle, a operação de manutenção e tudo mais. Então, tem muita gente que opta realmente por fazer a mini-usina. Cara, eu acho curioso isso no nosso setor, porque existem alguns mercados, principalmente os mais tradicionais, vamos falar de outras commodities, que muitas vezes só começa a valer a pena quando o cara atinge volume. Sim. Falando ali de alimentos, de combustíveis, outras commodities, o cara só consegue de fato ganhar grana mesmo quando ele atinge um grande volume. Por isso que a gente às vezes vê redes que se consolidam, né? Porque às vezes o cara tem, trazer um exemplo qualquer, um posto de gasolina talvez não tenha tanta rentabilidade, mas quando ele tem uma rede de postos e tal, é que o negócio começa a valer a pena, mas em energia não. O cara na entrada, com um projeto pequeno, uma usina de micro de 500 metros quadrados, ele já tem uma rentabilidade que se equiparou às vezes até melhor do que um projeto maior, né? Diferente isso, né? Exatamente. Quando a gente olha o CAPEX, né, de mini usinas para micro usinas, tem uma queda, né? Mas se a gente falar de 75 para 1 mega, a gente vai falar de uma queda talvez de 10%, 15% no valor do CAPEX, né? Não vai ser algo muito maior do que isso. Não faz tanta diferença. Né? Se você for pensar realmente em outros negócios, essa economia de escala ela tem magnitudes muito maiores, né? Então, ele tem uma alavancagem muito maior. E aí a gente consegue, mesmo fazendo uma micro-usina, o que a gente gosta de falar só é que também tem um limite mínimo ali que você pode fazer de investimento, porque menos que isso tem custos fixos que vão pesar muito sentido, mais proporcionalmente, né? Então, você fazer usinas menos de 30, 40 kW-pico, né? Para investimento, ela tem uma rentabilidade já menos interessante. Então, o ideal é você tentar fazer ali pelo menos 50 kW de inversor para cima, né? Então, a gente vai estar falando de sistemas de 60 kW-pico, mais ou menos até 100, 112, como a gente costuma ver. Né? Vai depender muito aí do overload que dê para colocar no inversor. Mas só complementando a questão da rentabilidade, quando a gente olha hoje GD2, mais uma vez, depende desses vários parâmetros, então eu vou passar aqui um range, né? uma faixa. Então, quando a gente olha ali para Mini, a gente vai estar falando de projetos que vão dar uma rentabilidade líquida, tá? Então, isso é dando desconto para o cliente, pagando um serviço da Sunny ou de uma empresa similar, né? Para fazer toda a gestão, para fazer todo o relacionamento concessionário com o cliente, né? Ou então o próprio investidor, inclusive, absorvendo isso e fazendo contratação própria, você considerando os custos de operação e manutenção. Então, assim, quando a gente considera tudo, inclusive os impostos, e a gente faz esse lucro líquido da operação, a gente observa que a rentabilidade ali do projeto ele vai ficar por mês entre 1,3 a mais ou menos 1,6, quando a gente está falando de mini, né? E quando a gente vai para micro, a gente tem um aumento aí de 1,5 percentual, mais ou menos a 2, né? Então a gente vai estar falando ali praticamente de 1,5 até mais ou menos 1,8, né? Vai girar algo em torno disso. Tem projetos que podem ser, inclusive, superiores, né? Essa faixa, e tem projetos que podem ser inferiores. Então, assim, vai depender de todas aquelas variáveis. A gente, exatamente vendo também essa dificuldade do mercado, foi a ideia lá que a gente montou, né? Aquela planilha de viabilidade, com algumas videoaulas para poder facilitar para realmente quem quer entrar na parte técnica, quem quer entender qual é o tipo de KNAI que eu tenho que colocar para uma usina de locação, qual é a tributação que incide em cima daquela receita, né, que você vai aferir, qual é a tarifa correta que eu devo pegar e onde eu pego. Então, assim, enfim, tudo isso a gente consegue explicar lá e deixar na mão do investidor, do integrador, para ele estar fazendo essas alterações, né, e verificar de fato qual é que é o retorno esperado. São muitos detalhes, acho que por isso que a gente construiu a planilha de viabilidade da Sunny, mas acho que um ponto que você não falou, que eu acho que é importante, no fim do dia,
cada estado vai ter ali a sua tarifa e suas condições de impostos e compensações, mas é um ativo de investimento atrelado a um indicador extremamente agressivo, né? No sentido de aumento, né? Sim. A inflação energética que tanto se fala. Então, às vezes, uma bandeira tarifária que entra durante um ano, ela muda completamente a rentabilidade naquele período de aplicação ou naquele ano aferido. Então, ainda tem isso, né? Ainda tem dentro de rentabilidade, ainda tem a questão do indicador que ele está atrelado, que é o de energia, né? Com certeza. Que se a gente pegar historicamente, sempre vai estar subindo ali acima da inflação. Então, isso daí por si só é um hedge natural e um aumento significativo que você já pode esperar para os anos seguintes. Muitas vezes a gente tem ali alguma característica que de um ano para o outro você tem algum aumento que ele às vezes fica um pouco abaixo do IPCA, mas quando a gente olha a história, quando passa-se 1, 2, 3 anos, a gente vê que tem um aumento ali bem maior também, sim, né? E aí que na média a gente sempre tem esse crescimento maior do que o IPCA. Sim. Que é a inflação. Carol, assim, só para pegar exemplos práticos, né? Ano passado, o estado do Piauí reajustou em 14% a tarifa de energia. Esse ano, acho que esse mês, o estado do Rio Grande do Norte reajustou em 8% a tarifa de energia. Então, imagina você ter uma empresa que está lá faturando e aí, num reajuste, se aumenta 8%, 10% a sua receita. Eu acho isso lindo. Eu acho isso lindo. A gente falou sobre esses 2 pontos e o último que é a liquidez, né, cara? Eu acho que também tem muita gente que se aproxima desse modelo de investimento porque é um modelo de investimento que seu dinheiro ele não fica muito tempo preso. Você tem ali o pagamento de dividendos. Quem mexe com carteira de ações, tem gente que é especializada em dividendos, né? Tem gente que fala, cara, vou montar minha carteira só para ganhar dividendos e isso é uma composição da minha renda anual, da minha família e tudo mais. Então, acho que seria legal falar um pouquinho sobre a facilidade que é você ter payback e você ter ali a certeza de que em pouquíssimo tempo após a usina estar funcionando, você já começa, como a gente diz na brincadeira e no popular, já começa a pingar na conta ali o seu dinheiro, o seu dividendo do investimento que você fez, né? Assim, mais uma vez, existe um mix aí de coisas que podem ser feitas que podem aumentar muito a viabilidade, né? Uma delas também é se você fizer uma contração de dívida, onde a taxa de juros que você vai pagar para a instituição financeira, ela fica inferior ao valor que o próprio ativo vai estar te gerando ali de retorno mensal, né? Então, se você consegue fazer isso, você ganha praticamente, falando no jargão aqui básico, a gente ganha dinheiro com o dinheiro do banco, né? Então, a gente pegou o dinheiro do banco, botou para trabalhar, está pagando a taxa do banco e está ficando ali com a diferença, né? Que é o spread da operação. Mas aí, quando a gente olha na prática, né? Que é até algo que o Saulo comentou no começo, a gente está trazendo conteúdo e está trazendo alguns insights, não pelo que a gente estuda, mas de fato pelo que a gente vive, né? Então a gente vê na prática. Tem muitos investidores nossos que começaram com uma microusina, depois fizeram a segunda, depois a terceira, depois foram para uma mini. Então eles vão construindo uma carteira ali de várias usinas, né? Então além do dividendo que você vai ter todo mês, tem a possibilidade de você vender parte dos ativos, né? Sim. Então você já vende um ativo operacional que já dá o retorno mensal, né? Então isso também proporciona uma liquidez e é algo muito interessante, né? Então seria similar a você vender ali o seu imóvel que já está locado, que já está arrendado. Então ele já começa ali desde o dia 1 também ganhando dividendo, e se um momento desse ele fizer uma venda, ele já tinha tido parte do payback, né? Já tinha recuperado parte do investimento que ele fez, ele vai vender ganhando um ágio, né? Ele vai botar um valor mais elevado, obviamente, do que ele custou aquele projeto para ele fazer, e aí ele vai estar podendo investir em mais usinas ou estar diversificando de novo a carteira e colocando em outros locais. Sim. Então, o que a gente está vendo, pelo menos nos investidores que trabalham com a gente, que fizeram isso, é que eles venderam usinas antigas para financiar usinas novas, né? Então, realmente é um investimento que ele dá um certo nível de liquidez, né? Ele não é uma liquidez
ali de um produto financeiro, às vezes de renda fixa, que você pode resgatar no mesmo dia, mas ele tem uma liquidez que você consegue tanto estar negociando, mas todo mês, aliás, você está recebendo dividendos de qualquer forma. Perfeito. Então, pessoal, para fechar esse bloco aqui de perfil do investidor, a gente falou bastante aqui, mas eu queria reforçar. O investidor do mercado de energia, ele é de um perfil bastante amplo, mas você sempre vai atacar um dos três ou os 3 pontos: segurança, rentabilidade e liquidez. Então, quando você for sentar com o investidor para conversar, perceba o que é que ele tem, o que é que ele está buscando, qual é o interesse dele. É ter liquidez, é ter retorno rápido, é ter dividendo pago todo mês ali, pouco tempo depois do que ele aplicou aquele investimento, é ter a segurança de um modelo, isso é o que a gente mais discute às vezes, né? Leis e mudanças e tudo mais, mas a gente assim, acredita muito que a Lei 14.300 ela trouxe muitas mudanças, mas acho que a principal foi a segurança jurídica, né? Isso agora está bem sedimentado no nosso mercado, né? E falando um pouco mais sobre perfil, acho que as barreiras de entrada são muito baixas, né? Eu acho que é muito fácil de você começar, você não precisa ser um grandíssimo estudioso, basta conversar com a Sani, com um bom integrador e você já consegue entrar nesse mercado. Então, show de bola, bastante conteúdo aqui sobre perfil. Agora, virando a página aqui, indo para um outro capítulo, assim, Yuri, cara, como é que tu acha que um integrador deve abordar esse investidor? Como é que tu acha que esse integrador deve construir um pitch matador, assim, para conversar com o investidor? Eu acho que, como a gente falou um pouquinho antes sobre rentabilidade, ele tem que ser pensado como um produto financeiro de retorno, né? Então, quando você olha um investimento, né, a ótica sempre vai ser, como você mencionou, aqueles 3 parâmetros, né? Então, a primeira coisa que o investidor vai querer saber é, cara, qual é que é a minha rentabilidade? Então, é muito importante você entender um pouco o que é uma rentabilidade hoje de uma renda fixa, né? Então, se você pegar a taxa Selic, ela é o melhor parâmetro, porque sempre todos os produtos financeiros vão se basear nela, né? Às vezes se baseiam na inflação também, mas a grande maioria é percentual de CDI. E aí você consegue fazer uma correlação de quanto esse investidor ele está hoje tendo a possibilidade de ter, se ele investir num CDB, no LCI, no LCA, vamos dizer que ele está tirando 100% de CDI, então talvez ele teria uma rentabilidade de 10% ao ano agora, né? Só que a gente tem uma expectativa de até o final do ano isso cair para 9,5%. É verdade, o CDI está caindo. Né? Então, próximo ano pode cair mais ainda, enquanto o investimento de solar, quando a gente falou daqueles percentuais, a gente falou mensal. Se a gente pegar o anual, a gente vai estar falando anualmente de aproximadamente 15% a 20%. Né? Vai depender um pouquinho daquelas características, mas 15% a 20%. Então, ele já inicia com uma rentabilidade superior, né? E ao longo do tempo, ele tem uma tendência ainda de continuar, às vezes, crescendo. Sim. Porque, mais uma vez, ele cresce, a inflação energética ela cresce acima da inflação, né, convencional dos produtos. Então, a gente tem uma perspectiva ali de continuar tendo um crescimento. Enquanto a própria Selic, a gente vê que ela, dependendo da política macroeconômica, ela pode ter uma variação muito grande em pouco tempo, como a gente teve na pandemia, que chegou no mínimo histórico ali de 2%, e aí voltou para 14% praticamente, e aí agora já está ali em 10%, então tem uma flutuação muito grande e você não tem a previsibilidade que você vai ficar ganhando aquele retorno de dividendo que você tem no longo prazo. Sim. Você tem no curto prazo, então poucos meses você sabe que vai ganhar aquilo. Na solar não, na solar você consegue olhar e ver a esteira do seu investimento, né, retornando esse capital ao longo do tempo. Então eu acho que a principal ferramenta, né, e o que você tem que mostrar para ele é que um investimento na solar, em usinas de locação, ele vai dar um retorno, né, para a gente fazer aqui uma conta simples. Se a gente falar que o investimento que ele vai fazer é R$100 mil, e a gente fala que o retorno dele é mais ou menos 1,5, né, a gente está falando que todo mês ele vai ter líquido, né, ali já pagando mais uma vez todos os custos associados, despesas e impostos. Ele vai ter R$ 1.500 ali na conta dele. Né? Qualquer outro investimento, ele vai conseguir ver
com 100 mil reais, o quanto ele vai ter de retorno. Sim. Então, obviamente, você tem que fazer isso em cima do valor do custo do seu projeto. Então, você vai ver lá quanto é que é o CAPEX, que é o custo de investimento inicial, e baseado nele, se você quiser fazer uma conta rápida, você pode usar esse número de 1,5, né, que é mais ou menos uma média do que a gente vê no mercado, e aí falar que esse número, né, de investimento, 300 mil reais, 258, multiplicado por 1,5% vai ser ali o retorno mensal daquele investidor. Quando você pega isso ao longo dos anos, a gente está falando de payback de 5, 6 anos normalmente. Né? E aí ainda tem as surpresas positivas, que são esses aumentos também maiores, né? De um reajuste anual ou das bandeiras tarifárias também. Sim. Que aí naquele mês especificamente você ainda tem mais uma surpresa feliz ali de 3, 10, às vezes 20% a mais, como foi a época da escassez hídrica, né? Sim. Que a gente teve um aumento substancial. Então, assim, eu acho que o principal aspecto realmente é você trazer esse olhar, né? A primeira coisa, trazer esse olhar de produto financeiro. Então, o que eu estou te trazendo aqui é um retorno do teu investimento maior do que tu tem em outras classes de ativo, né? A segunda coisa que eu acho que é muito importante é a gente falar de segurança. Né? Então, existe todo um risco associado que vai passar pela cabeça do investidor. Então, quanto mais preparado tiver o integrador, e que também pode contar com a gente, né? Então, o Saulo falou, toda semana a gente tem diversos integradores levando investidor lá, a gente tem muita videoconferência sendo feita também com pessoas que estão remotas, né? Mas quanto mais munido e mais segurança o próprio integrador tiver e conhecer todos os dados de viabilidade, fica mais fácil ele passar essa segurança lá para o investidor dele. E depois o investidor também vai querer saber qual é a segurança dele, que ele vai ter como distribuir aquela energia e que ele vai conseguir fazer todo o processo operacional do mês a mês, aquele negócio chato, burocrático, para poder de fato fazer com que aquela receita se realize, né? Então, o ideal é você ter bons parceiros, né? Então a Sunny é um deles, né, que está aqui à disposição para poder ajudar e passar apoiar, essa segurança, né, para o seu investidor, que a gente vai conseguir os clientes e a gente vai fazer toda a gestão dessa carteira de clientes. Sim. A gente vai tirar todas as dúvidas, a gente vai estar fazendo todo o relacionamento com a concessionária para no final do dia, aquela rentabilidade que foi apresentada ali, ela de fato acontecer. Né? Cara, então, você que é integrador, que está vendo esse vídeo, vou te dar o pitch. 20% de rentabilidade anual, payback em até 5 anos, um indicador que se reajusta acima da inflação. Cara, você falar isso para um investidor, se o cara gostar de dinheiro, ele vai parar para te ouvir. Não é possível, né? Entendo a Sunny, assim, eu acho que a gente fala muito do que a gente faz porque a gente acredita que a gente está sempre resolvendo uma dor muito importante desse perfil de investidor, porque você ter tudo isso a um baixíssimo custo de manutenção, e aí eu estou falando de tempo dedicado para resolver toda a burocracia que envolve colocar esse ativo em funcionamento, né? Porque colocar ele de pé e conectado, enfim, é um esforço de edificação, mas colocar ele em funcionamento, que é o que de fato dá rentabilidade, é o que a gente é especialista em fazer. E aí eu vou pegar esse gancho para não trazer tanta sardinha para o meu lado, mas eu queria falar sobre... Cara, vamos falar sobre os dois principais modelos que a gente observa, os dois principais caminhos que a gente observa o investidor tomando como decisão, que é quando ele está com a sua usina montada, que é colocar num modelo em que ele terceiriza a administração dessa usina, tal qual uma imobiliária, por isso que muitas vezes a gente se compara, né, com uma imobiliária. Tem muita gente que pergunta, mas define a Sunny. Muitas vezes a gente, para ficar fácil de entender, fala, cara, a gente é imobiliária de energia. É a mesma coisa você comprar um imóvel e colocar na mão imobiliária, porque você não quer se ocupar com inquilino, você não quer se ocupar com boleto, você não quer se ocupar com entradas e saídas. A Sunny faz a mesma coisa. A gente pega a usina e resolve tudo, tem a nossa própria associação, consórcio, a gente emite boleto, cuida da inadimplência, mas tem um outro modelo também, que é o modelo do arrendamento, né? Sim. O que é bom, o que é ruim, assim, na tua visão, no modelo de arrendamento? Eu acho que no final do dia tudo tem os seus pontos, digamos, positivos e negativos, mas o mais importante é a parte que você está se relacionando, né? Então, quando a gente fala do arrendamento, o arrendamento é basicamente você construir a usina
e a um valor ali pré-fixado, digamos assim, de aluguel mensal, você vai ter aquele retorno sempre da mesma maneira, né? Só que assim, no final do dia, a gente sabe que se a operação ela der algum problema, a gente chama de uma operação que deu default, né? Se ela não recebe o dinheiro lá dos consumidores na ponta, né? Ou ela existe uma vacância naquela usina, ou ela passa a ter muitos distratos, no final do dia, esse dinheiro não volta para quem está arrendando e mesmo que no curto prazo consiga-se continuar pagando aquela rentabilidade, né, e aquele aluguel combinado, no longo prazo isso não vai ser honrado, né? Provavelmente irão caminhar aí para um distrato. Então, caso não tenha uma saúde financeira muito grande, né, daquele player, mas mesmo que tenha, ele não consiga operacionalizar muito bem, né, toda essa parte de gestão, vai chegar em algum momento que talvez não seja frutífero, né, essa relação e ela venha a acabar. A outra maneira, como o Saulo falou, é você estar fazendo uma verticalização, né? Então você mesmo está operando a sua usina, só que você terceiriza isso, você não precisa fazer in-house, que é o caso inclusive da Sany, né? Então a gente faz toda a parte de prospecção comercial, o cliente ele não é nosso, né? Ele é do investidor, né? A gente fecha para ficar naquela usina, que é diferente de quem arrenda, né? E a gente faz toda a gestão, toda a comunicação e tudo fica muito claro para o gerador. Então basicamente quando você olha, a Sany ela opera da mesma forma que quem arrenda faz. A gente vai ter a mesma equipe de back-office, a gente vai ter o mesmo sucesso do cliente, só que a gente vai fazer tudo isso em nome do investidor. E aí quando você pensa na rentabilidade, a rentabilidade é muito mais alta quando você trabalha nesse modelo verticalizado de imobiliário. Exato. Porque quando você olha para o modelo de arrendamento, não tem segredo, né? Quem vai estar arrendando, ele precisa arbitrar e ganhar na diferença entre o que os consumidores pagam e no retorno que ele vai estar ali pagando ali todo mês de aluguel. O deságio, então, né? O deságio, que ele vai chamar ali o ganho dele do spread, né? E no nosso caso não tem isso porque a gente está trabalhando diretamente para o consumidor final, né? Então, quando você olha esses dois modelos, eu acho que no primeiro momento você vê ali um olhar de segurança maior, talvez, de pensar, não, mas eu tenho um valor fixo, você paga todo mês, mas existe também nessas possibilidades, a gente não está dizendo que isso vai acontecer sempre, que vai se concretizar em dar um problema, né? Mas existe essa possibilidade que é o mesmo risco da operação verticalizada. Sim. Cara, se a usina não estiver cheia, se o pessoal não estiver pagando, assim, a rentabilidade ela vai cair. Sim. Né? Então, eu acho que são pontos aí para se pensarem, né? Mas se você pensar em termos de rentabilidade, obviamente o modelo verticalizado ele vai dar um retorno melhor. Sim. Então, assim, falado sobre perfil, falado sobre o pitch matador e os modelos que o investidor ele pode direcionar ali a rentabilidade da usina. Cara, como é que tu enxerga a jornada de decisão desse investidor? É que tu, assim, de uma maneira muito ainda generalista, como é que você enxerga que o investidor, quais são os caminhos que ele passa até tomar uma decisão completa? O que é que ele precisaria gabaritar ali para ele tomar uma decisão completa para fazer um investimento? Eu acho que ele vai ter que primeiro ter o integrador deveria pensar nessa pegada, nesse teaser, que é o lado financeiro, né? Então, acho que a primeira questão é demonstrar a rentabilidade, né? O como ela é interessante, isso já vai fisgar ali o investidor a parar, escutar melhor. E quando você apresenta bem todas as etapas e como de fato você viabiliza aquele retorno, né? Então, explicando como funciona a modalidade de geração distribuída dentro desse modelo compartilhado, quando você tem uma usina de locação, como é que funciona esse fluxo do dinheiro, né? Quando você consegue passar isso e mostrar que existe em todas as áreas necessárias e importantes, existe uma segurança e respaldo por alguma empresa especializada. Sim. Eu acho que isso fecha ali digamos, a cereja do bolo no final que você coloca em cima. Então, eu vejo em trazer esse apetite através da rentabilidade e aí depois do outro lado você traz aqui a segurança, né, mostrando que você entende todos os aspectos desse tipo de operação e mostrando que tem empresas, né, sólidas
né, que já fazem isso no mercado há muito tempo e conseguem, de fato, estar trazendo essa rentabilidade. Inclusive, trazendo talvez algum estudo de caso, né, algum caso real, né, de algum projeto que ele já botou, ou então até, enfim, se for parceiro da Sany também, algum projeto que a Sany opera, a gente pode, inclusive quando tem reunião com alguns investidores, a gente traz alguns dados, né, para facilitar para ele. Então, acho que seria, assim, não foge muito disso. Não foge muito disso. Cara, assim, quando a gente está conversando nesses momentos de investidor integrador, a gente está com 320 usinas sob gestão. Então, a gente mostra diversos cases em estados diferentes. Eu achei que a gente sempre puxa aqui para o Ceará, que é a nossa casa, mas todo o Nordeste, no Sudeste, né, Minas, Rio, a gente sempre mostra ali o que a gente vem fazendo com exemplos claros. Mas tem um ponto de atenção que eu observo muito, que eu ainda acho que é uma falha, não de todos, mas de alguns integradores, que é ele se ater muito no produto de viabilidade do ativo especificamente. E eu acho que quando chega para a gente esse pedido de apoio, a gente consegue trazer uma visão muito mais completa e que aí é onde a gente percebe que o investidor tem mais segurança. Acho que por isso que a gente parou para falar, cara, vamos criar aqui uma planilha de viabilidade, vamos divulgar e vamos ajudar a educar esse mercado, porque não é só você fazer uma viabilidade da usina como se você estivesse fazendo a viabilidade de uma usina pessoa física que vai estar no telhado da casa do cara. Não é a mesma relação. É uma relação que envolve outras variáveis, né? Que envolve outras questões e que a gente considera isso no nosso trabalho, né? Então, eu acho que o ponto de atenção que eu faço e que eu acho que precisa ainda o amigo integrador ter mais atenção, e a gente está aqui para justamente apoiar nisso, que nesse estudo de viabilidade se fale também dos custos e riscos envolvidos na manutenção, e aí eu não estou falando de operação manutenção, estou falando da manutenção da rentabilidade da usina. Isso. Que é o que se faz sobre a manutenção do cliente. No fim das contas, cara, existe um beneficiário daqueles créditos e é o dinheiro dele que chega no bolso do investidor. Sim. Então, se não tiver um trabalho para cuidar desse beneficiário, que a gente rapidamente e comumente fala aqui sobre sucesso do cliente, né? Fica às vezes um pouco intangível, mas a gente não se preocupa apenas com a captação do cliente. E, na verdade, eu acho que essa é até a parte mais básica assim, da atividade. Mas representar essa usina na concessionária, né? Fazer um rateio ótimo, manter o relacionamento com o beneficiário, eu acho que essa é a parte mais difícil, complexa, trabalhosa. Sim. E que se você não tiver uma operação em escala, eu acho que você não consegue atender bem aquela promessa que você fez de rentabilidade, né? Isso, eu acho que mesmo não sendo talvez pago todo mês, em algum dos casos possíveis, você tem que contemplar, já que é um investimento, você tem custos associados. Então você tem que contemplar tudo que é operação e manutenção e tudo que é operação comercial, né, de gestão. Então, seja o próprio investidor fazendo, ele tem horas homem trabalhadas ali para fazer aquilo. Sim. Né? Então, ele tem que estar colocando isso no papel. Né? Mesmo que não seja pago mensalmente uma operação de manutenção, você tem que estar provisionando ali um certo valor. Mesmo Sim. que você só pague uma vez por ano. Mesmo que você só pague, às vezes, em 3 anos. Mas você precisa ter esse provisionamento. Né? Senão você acaba tendo uma viabilidade que ela vai estar furada. Isso. Ela vai dar surpresas negativas lá na frente. Né? Sim. É o caso também que a gente calcula lá a reestruturação do inversor. Sim, né? Pessoal, o inversor não dura 25 anos. As placas vão durar 25 anos. Mas o inversor, no máximo, entre o 10º ao 15º ano, ele não vai estar mais funcionando. Então, você vai ter que trocar, vai ter que comprar um novo. Então, na nossa viabilidade, a gente já considera, né, esse novo investimento, esse novo CAPEX ali no futuro, né, já corrigindo o dinheiro no tempo para ficar previsto na rentabilidade, para a gente chegar realmente numa viabilidade real. Boa. Yuri, cara, vamos caminhar aqui para o encerramento, mas eu acho que antes de fechar, eu acho que a gente precisa dizer assim, para o integrador que está assistindo a gente, quais são as outras formas de geração de receita, porque, como a gente falou no começo, né, o mercado ele está muito diverso, tem muita oportunidade realmente, exige uma capacitação, acho que todos nós, a gente, integrador, o investidor, está todo mundo estudando o assunto e aplicando ali o que estuda, mas
O integrador, cara, como é que ele pode... Quais são as outras formas de receita e como é que a gente hoje faz esse trabalho e ajuda o integrador nisso? Eu acho que a receita ela está no funil do integrador, né? Então, dentro das prospecções que você já fez no passado, inclusive que você já vendeu, né? E nas novas que você vem fazendo, tem algumas possibilidades aí para poder aproveitar. Como a gente falou, 2024 deve ser o ano da usina de locação. Então, assim, tem que aproveitar esse momento, né? Todo integrador tem que ter usina de locação sendo feita. Como é que você encontra esse investidor? As pessoas que você já construiu usina, elas são potenciais clientes seus. Perfeito. Provavelmente eles não têm mais uma conta de energia ali para abater. Mas se você trouxer essa alternativa como investimento para terceiros receberem essa energia, isso é uma maneira que, para muitos que estão buscando ali investimento alternativo, vai brilhar os olhos, né? Então, eu acho que essa primeira oportunidade do que a gente já veio conversando aqui, ela não está muito distante de todo integrador. Sim. Eu acho que já está no pipeline, já está dentro do funil comercial. É só você ir lá e pegar, né? Então você sabe aquele perfil que tem potencial para fazer isso. Sim. Sim. E aí você vai lá, conversa, apresenta. Então já é uma oportunidade muito boa. A outra forma, né, eu acho que o mercado de energia está evoluindo muito rápido e ele precisa de várias soluções ali para poder atender o parceiro, o cliente final, né? Então, o ideal é também você não desfocar do seu negócio, né? Então, quem quer fazer tudo acaba não fazendo nada. Perfeito. Então, é você buscar ali soluções acessórias, né, que você pode estar oferecendo sem mudar muito o seu dia a dia, né? Então, vou dar um exemplo aqui. O cliente que chegou até vocês, né, ou então que vocês abordaram, e esse cliente resolveu por algum motivo, ou não conseguiu financeiramente montar a sua própria usina, esse cliente ele queria economizar. Então, ele está apto para um modelo de energia por assinatura, se ele for baixa tensão, e se for média tensão, ir para um modelo de energia livre. Então, você ter essa possibilidade, ter esse canal, onde, inclusive a Sani faz, né? Nós temos esse programa de parceiros, onde os integradores se cadastram conosco, a gente explica um pouco do portfólio de produtos, e toda vez que você tiver um descarte lá no seu funil comercial, aquele cliente não prosseguiu, você deveria estar indicando ele para um parceiro como a Sani, né, para poder trabalhar essa outra possibilidade de economia, né? E aí você vai ter ali um retorno adicional financeiro, né, se o negócio for bem sucedido, e o seu cliente vai ficar feliz também por você ter trazido para ele uma opção onde ele no final do dia economizou, né? Existe também alguns outros tipos de soluções, eu acho que daqui a pouco vão estar um pouco mais, sendo mais necessárias, mas em relação à bateria, em relação a veículo elétrico, né? Então você tem que gravar um outro podcast só para isso, cara. Você ter um parceiro que já atua também com alguma dessas tecnologias pode ajudar às vezes para você fazer aquele upsell, né? Perfeito. Você passar ali pro seu parceiro de solução e ele está implementando. Então, vamos dizer que tem um posto de gasolina que está querendo colocar carregadores elétricos ali, porque ele viu que tem uma clientela agora que está com carro elétrico e ele queria ter ele à disposição, inclusive para talvez movimentar mais a loja de conveniência, seja o que for. E você já atende ele como usina própria. Você poderia estar oferecendo ali uma solução de um parceiro também, tendo uma remuneração por isso, né? Toda vez também, falando de Sani novamente, toda vez que o integrador parceiro ele faz uma usina para investidor, ele vai estar ganhando ali o valor da integração, né? Então ele vai ter o lucro daquela operação. Só que fora isso, tem como ele ganhar uma recorrência com a gente. Exato. Então toda vez que esse parceiro ele traz uma usina nova para a Sani, a gente vai estar rebatendo ali um percentual recorrente mensal enquanto aquele gerador estiver conectado com a gente, né? Então, assim, olhando de forma rápida, são as principais formas que eu vejo, né, realmente de alavancar e estar ganhando mais dinheiro ainda em 2024. Perfeito. Galera, se o seu time comercial emite 100 propostas por mês, e não importa se é pessoa física ou pessoa jurídica, e se ele estiver operando muito bem, ele vai estar convertendo, chuto aqui, 30% disso. O restante, indica para a Sani,
porque a gente tem um produto de energia para assinatura, porque a gente tem um produto de usina de locação, e a gente ajuda você a cuidar da sua carteira, a gente ajuda você a cuidar do relacionamento com o teu cliente. Então, cara, eu acho que é isso. Ficou uma aula aqui dessa vez, vamos preparar depois uma próxima. Sim. Mas por hoje é isso, pessoal. Agradeço demais aí a audiência e até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima.